dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu Amém, Senhor Jesus. Que essas grandes coisas venham acontecer em nosso meio. E que os sonhos, ó Pai, que nós temos, sejam, Pai, os mesmos sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. E que nós possamos vivê-los na Tua liberdade, em nome de Jesus.
sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu agir. Muito obrigado pelos teus sonhos em nossas vidas, pelo teu amor, pela tua novidade e por não desistir de nós nenhum dia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz é sempre motivo de muita alegria glorificarmos, bendizermos, exaltarmos o nome do Senhor e louvá-lo na beleza da sua santidade. Dando prosseguimento ao nosso revisão, hoje o tema que nós vamos trabalhar é a unidade. Entendemos que a revisão é esse tempo de nós resgatarmos as palavras ministradas, a fim de que possamos avaliá-las, de uma forma
um pouco mais detalhada e que possamos, nesse tempo, estarmos fazendo os ajustes necessários, e segundo o proposto para esse mês, reparando ou preparando as redes, que seja esse tempo de ajuste, esse tempo de conserto, para aquilo que o Senhor ele prometeu nas nossas vidas, ele há de cumprir. Primeiro, porque ele é fiel. Segundo, porque nós somos obedientes à sua palavra. Então, seguindo com revisão, hoje falaremos da unidade, e acredito que ela seja um dos temas mais caros para a vida da igreja, pois nela a igreja sustenta a sua existência e o êxito da missão de anunciar o evangelho, pois é por meio dela que o mundo reconhecerá que Jesus é o enviado de Deus. A oração de Jesus em João 17, versos 20 e 21 diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, logo de início, cabe ressaltar que unidade não é o mesmo que união. A união, ela é a ação de ligar as partes, a fim de que elas componham a unidade, porque a unidade, ela representa o todo. E a unidade, ela pode ser composta ou simples. A unidade composta, ela é o resultado da união das partes. E a unidade simples ou primária, ela é a menor parte ou o princípio. Então aqui a unidade, ela segue dois princípios de ligação também. A ligação física e a ligação neural. A unidade física no corpo é formada pela união dos membros por juntas, tendões, e o elo de ligação, ela é a justa cooperação. E a unidade neural é a unidade que comanda as ações do corpo. E o elo de ligação da unidade neural, ela é a obediência. Os textos que nós vamos trabalhar nessa ministração, se você tiver a oportunidade, pare e leia o capítulo 4 de Efésios, o capítulo 12 de Romanos e o capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, a unidade ela pode ser composta ou simples. A unidade composta é formada por partes, e essas ligadas entre si, para serem plenamente funcionais, devem possuir conectivos que lhes permitam movimentar-se com destreza, para que possam cumprir as funções com eficiência. Para isso, antes, os conectivos devem suportar tensões e pressões, para que os relacionamentos, contatos entre os membros, não gerem desgaste ou ruptura. Portanto, esses elos devem ser fortes, porém não devem ser rígidos. Eles devem ser flexíveis, maleáveis, elásticos, como o tendão, depois de sofrer uma tensão. Ao voltar para o estado de relaxamento, ele volta também ao seu tamanho normal. Isso nós chamamos de resiliência, a capacidade de um membro, ou de um elemento sofrer grande tensão, mas depois de aliviar dessa tensão, ele volta ao seu estado natural. Esse tema nós também trabalhamos em nossa comunidade. Então, assim, o corpo precisa funcionar em harmonia para desenvolver-se de forma sadia, pleno em suas funções. Caso contrário, esse crescimento ele será disforme, produzirá um corpo deficiente, limitado em suas funções. Então, os membros eles devem agir em justa cooperação, falando aí dos conectivos. Seria mais ou menos assim: eu te ajudo, você me ajuda e junto ajudamos o todo. Quando um dos membros ou órgão não funciona, o corpo até desempenha bem algumas funções, mas tem o seu campo de ação limitado, pois depende do outro membro para ser efetivo no exercício pleno das suas funções. Então, quando um dos membros é inoperante, há sobrecarga do outro. Então, um membro paralisado ou disfuncional, ele deve ser compensado por outro que esteja sadio, para que possa desempenhar as funções. No entanto, ele é sobrecarregado e com isso corre o sério risco de saturar, sofrer estresse e, consequentemente, romper. Um exemplo de cooperação, o pulmão e os rins. Os pulmões e os rins eles têm a função de purificar o sangue. O pulmão com a troca de gases
né, elimina o gás carbônico, que oxigena o sangue, e o rim, ele elimina as impurezas, as toxinas do sangue. E esses dois órgãos, né, se eles trabalham em conjunto, o sangue ele é renovado e ele leva a saúde para o corpo. E se um deles é disfuncional, certamente o corpo ele sofrerá as consequências dessa disfuncionalidade. Então, o equilíbrio do corpo ele depende da harmonia funcional dos órgãos. Caso contrário, se um membro sofre, todo o corpo padece. Então, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Texto que está lá em 1 Coríntios 12, versos 26 e 27. No corpo deve haver interdependência entre os membros. O que é interdependência? É um estado ou qualidade de duas ou mais pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo da coadjuvação, ou seja, colaboração, cooperação recíprocas. Então, o membro ele compõe a menor parte do corpo, mas não é autômato, não funciona sozinho. Se não estiver ligado no corpo, este membro ele morre. Caso o membro seja rejeitado pelo corpo, tende a atrofiar, gangrenar e, com isso, corre o risco de ser amputado. O corpo, os membros, eles devem ser suportes um do outro. Acredito que um dos membros mais questionados no nosso corpo são os pés. Raramente encontramos alguém que os admire por sua beleza. Assim, estes devem ocupar um dos primeiros lugares na nossa lista de menos decorosos. Talvez ele esteja lá no final da nossa lista. Então, no entanto, esses que parecem ser os últimos, eles são os primeiros, porque os pés, eles sustentam todo o corpo. Então, ao contrário, os membros do corpo que parecem menos decorosos, esses são essenciais. E uma outra característica no corpo, a fim de que ele possa funcionar de uma forma plena, é a diversidade nas funções. Outro aspecto a ser observado com bastante atenção é a diferença, ou melhor, a característica peculiar de cada membro. A diversidade é extremamente importante no corpo, pois os membros, por serem diferentes, desempenham funções diferentes, mas sempre em função do corpo. A diversidade, quando não respeitada, pode trazer grande prejuízo ao funcionamento do corpo. Então, ao contrário do que imaginamos, a unidade, ela não requer uniformidade. Por exemplo, uma unidade, um bolo. Um bolo ele é composto por vários ingredientes, diferentes entre si, mas quando combinados, né, na medida certa, eles constroem uma excelente obra. Então, um bolo gostoso, né, um bolo saboroso, né, um bolo aí apreciável ao paladar. E se um dos elementos for adicionado de forma desproporcional, consequentemente esse bolo ele vai sofrer. Então, que prejuízos a má compreensão da diversidade ele pode trazer à nossa comunidade? Se nós não compreendermos a diversidade como sendo positiva na vida da comunidade, nós corremos o sério risco de provocar divisão. A divisão, o que é divisão? Divisão é ter visão dupla, é ter duas imagens do mesmo objeto, distorcendo a percepção do que é real e do que é ilusório. Não respeitar a diversidade é mutilar o próprio corpo. Seria como seguir duas retas opostas, querendo chegar no mesmo destino. Um outro aspecto que é extremamente prejudicial ao corpo é a fragmentação. A fragmentação ela é a limitação das funções do corpo. O jeito de sermos igreja nos nossos dias, ele tem apontado muito isso. O fenômeno que hoje vivenciamos no meio religioso, ao mesmo tempo que é plural, diverso, também é fragmentado, pois
As comunidades são constituídas por membros que não conseguem lidar com a diversidade, formam verdadeiras comunidades temáticas, padronizadas, reproduções de si mesmo, sendo que o princípio da unidade é para o mesmo propósito ou o mesmo fim. Então, nossas igrejas parecem verdadeiras linhas de produção, ou seja, fazemos muito da mesma coisa. Então, há aqueles que evidenciam, nessa tem profecia, nessa tem milagre, nessa tem prodígios, nessa tem cura, nessa tem revelação. E sabemos que Deus, Ele nos designou com diversidade de dons, mas sempre visando um fim proveitoso. É o texto que está em Efésios 4, versículos 11 e 12. E Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e não fragmentado, não mutilado, não dividido. Então, a nossa identidade não é pelo que fazemos isoladamente, mas pelo que fazemos em função do corpo. Por exemplo, como eu fiz menção ao pé. Simplesmente pé. Aí você vai perguntar, pé de quê? Ou pé do quê? Pé da mesa, pé da cadeira, pé do frango, pé de café, pé do cabelo? Ou a asa do frango, asa do avião, asa do bule? Então percebe que ele não está isolado em si mesmo, mas antes ele está ligado em uma matriz geradora, uma matriz que o identifique. Então, assim, essa questão, né, da unidade ou da fragmentação no corpo, quando falamos corpo comunidade, falamos corpo igreja, eu acho que esse ainda não é o grande problema, mas eu vejo o grande problema quando fragmentamos a unidade primária. Quando é subtraído, dividido, né, faz-se a raiz quadrada, MMC, MDC, fazemos aí todas as operações matemáticas e chegamos ao resultado, né, o 1, né, mas se temarmos em dividir ainda mais, não será mais 1, mas o fragmento de 1. E esse fragmento ele corre o sério risco de não ser mais identificado. Então, aí nós entramos no campo da suposição. Poxa, isso aqui pertence a este ou aquele? Não, isso aqui parece ser um pedaço de, parece ser uma parte de. Nós não devemos ser reconhecidos, irmãos e irmãs, desta maneira, ou não reconhecidos, mas que, por mais que nós somos parte, essa parte ela deve evidenciar o todo. Por exemplo, uma unidade que, segundo a ótica de Deus, é uma unidade simples, mas para nós ela é uma unidade composta. Deus, ele só enxerga a igreja. Jesus Cristo, ele veio resgatar a igreja, ele veio para a igreja, para levar a igreja do Senhor. O que diante de Deus é a unidade primária, mas sob o nosso olhar, ela é composta, porque nós classificamos igrejas. Por exemplo, a igreja do Senhor, a igreja metodista, batista, adventista, assembleia, sinos de Belém, entre outras, são membros da igreja do Senhor. Elas são partes da igreja do Senhor. E mesmo na unidade primária, vamos lá, igreja metodista, nós temos a igreja metodista em Santos, em Cubatão, em São Vicente, em Praia Grande. Então, o que parece ser uma unidade, nós a fragmentamos, né? Transformamos numa unidade composta. E a unidade metodista, por exemplo, no Jardim Casqueiro, ela é parte da igreja metodista no Brasil. E os ministérios são parte da igreja metodista no Jardim Casqueiro. Então, se fragmentarmos ainda mais, temos os integrantes do ministério. E se fragmentarmos ainda mais, cada pessoa é a última unidade desse processo de fragmentação ou esse processo de segmentação. E se nós quisermos dividir o indivíduo, ou seja, toda a cadeia, ela desmorona. Pois somos templos do Espírito. Se não estivermos em Deus e Ele em nós, o Espírito Santo não estará em nós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver ligado na videira. Esse tal é lançado fora e queimado. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, unidos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8, versos de 5 a 9. Então, o último princípio da unidade, na escala decrescente, na verdade, ela constitui o primeiro. Então, a minha ligação com Deus, a minha unidade primária, ela vai resultar na multiplicidade. Por exemplo, a relação de obediência entre Abraão e Deus resultou numa grande nação. A relação de obediência entre Moisés e Deus, que obedeceu, fendeu o mar e o povo pôde passar o mar a salvo. A relação de obediência entre Josué e Caleb foi o suficiente para que o povo pudesse entrar na terra. Então, o elo de ligação desses homens com Deus foi a obediência. A obediência, ela nos coloca no caminho. A fé, ela nos direciona no caminho. Mas a esperança, ela nos mantém no caminho para que possamos herdar a promessa, que é o fim do caminho. Então, tudo que pensamos, planejamos, almejamos alcançar, se não estivermos em Deus, o fim será enfado, cansaço e frustração. Nós podemos ser 1 ou podemos ser 1 milhão, mas se nós não estivermos nesse princípio gerador que é Deus, todo o nosso projeto ele vai por água abaixo. Então, aqui fica evidenciado nas nossas vidas a importância de aplicarmos as disciplinas espirituais, principalmente no secreto do nosso quarto, porque o que é revelado no secreto, ele vai ecoar para a eternidade. Então, se quisermos ter uma pesca maravilhosa, precisamos compreender e aplicar o princípio da unidade. Rede fragmentada não pesca nada. Então, se estamos com a nossa mente fragmentada, não conseguimos ligar o que conhecemos sobre Deus com o que podemos viver em Deus. Então, neste mês, nós trabalhamos a temática, ou estamos trabalhando a temática, preparando as redes, que nos chama para o concerto. E na ministração domingo passado, eu falei a respeito do encontro de Nicodemos com Jesus. Então, essa palavra, ela nos chama a fazer esse primeiro concerto da nossa relação com Deus. Então, a nossa identidade, quem nós somos em Deus, então nós precisamos ressignificar, nós precisamos trazer não somente a nossa memória, mas essa identidade ela vai apontar quem nós somos. E quem nós somos também vai apontar onde nós queremos chegar. Então, a identidade é quem nós somos. Para isso, precisamos ver a nossa gênese, nosso princípio gerador. Nós somos nascidos de vontade humana ou de Deus? Nós somos nascidos em pecado ou no Espírito? Então, essa palavra que foi ministrada no domingo a respeito da ressignificação, a respeito de rompermos com a fé nominalista, uma fé em que nós falamos ou conhecemos coisas a respeito de Deus, mas que possamos de fato e de direito experimentar esse Deus no nosso dia a dia, para que toda a fragmentação da nossa mente ela seja extirpada. E também o segundo nível de unidade com o próximo, compromisso, é comprometido com o outro. Qual é o elo de ligação? Nós somos irmãos e não concorrentes. Então, se queremos eliminar a fragilidade nas nossas comunidades, elos rompidos de relacionamentos que impedem que nós tenhamos essa pesca maravilhosa, nós precisamos tratar nos nossos relacionamentos. E esse mês de outubro é o mês do concerto, é o mês do reparo, é o mês de estarmos resgatando, restaurando, ressignificando, para que possamos ter essa pesca maravilhosa. E se é algo que nós precisamos recuperar, meu irmão e minha irmã, é o nosso carisma, é a nossa relação com o próximo, porque é a partir daí
também que todo o projeto de Deus, ele vai se cumprir nas nossas vidas. Então, nós precisamos ser um para que o mundo creia, né, que Jesus é o Senhor. Precisamos ser um para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. E o outro princípio é a unidade no Espírito, né, que tudo que visamos, ele tem um firme propósito. E qual é esse propósito? A saber, a razão da nossa esperança. E o que nós estamos esperando? A parousia, é a volta de Cristo. Então, o tempo de preparação das redes, de ligarmos os pontos, ajustarmos as tramas, fechar as roturas, as brechas, né, para que nós possamos ter êxito na pesca maravilhosa. E o que nós precisamos, meus irmãos e irmãs, é nos religarmos uns aos outros, estarmos unidos uns com os outros, por meio desse vínculo de amor, é a justa cooperação, interdependência, não somente trabalhando uns com os outros, mas sendo parte uns dos outros e todos como um corpo, né, ligados em Deus, em obediência, porque o corpo, ele executa aquilo que a mente, né, que a cabeça, ela comanda. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos estar resgatando esses elos de ligação para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. E assim nós tenhamos êxito em tudo aquilo que nós nos aplicamos, porque sabemos que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é dele e tudo tornará para ele. Qualquer esforço que não nos leve para Deus, qualquer ação que não converja em Cristo Jesus é esforço inútil. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, por este tempo de estarmos refletindo a respeito do que o Senhor já ministrou aos nossos corações. E hoje, Pai, podemos revisitar, trazer à memória as palavras lançadas, a fim de que, Senhor Deus, ao final desse tempo, possamos ter a pesca maravilhosa, possamos, Pai, ter êxito naquilo que nós nos propomos a fazer. E em tudo, Deus, que o Teu nome ele seja glorificado. Queremos, Senhor, neste tempo de conserto, nesse tempo de preparo, nesse tempo de ajuste, Pai, estarmos, Senhor Deus, reparando, estarmos, Senhor Deus, consertando, estarmos, Deus, tendo uma ação que nos leve, Pai, para quando nós lançarmos as redes, nós possamos de fato ter a pesca maravilhosa. Queremos nós, Pai, nos apresentar a Ti em arrependimento, queremos nos apresentar a Ti, Senhor Deus, em ressignificação da nossa fé, para que nós não tenhamos uma fé nominalista, não tenhamos um relacionamento apenas de um Deus que conhecemos por ouvir falar, mas que nós tenhamos uma relação de intimidade contigo, Senhor. E esta unidade, ela é, Senhor, esse elo de ligação que nos liga, Pai, de uma forma íntima, de uma forma também plena em Ti. Te agradecemos, Pai, pela Tua igreja instalada sobre esta terra, para que nós possamos, Pai, compreender que nós venceremos o mundo e todas as aflições do mundo, quando, Pai, também nós aprendermos a conjugar, não mais no plural igrejas, mas no singular a igreja. Plural é como nós vemos, mas singular é como o Senhor vê. E quando nós conseguirmos ver como o Senhor vê, aí sim, Pai, teremos a vitória sobre o pecado e todas as ações de morte, e o Teu reino será pleno no nosso meio. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe.